Aí, aluninhos, que saudade de vocês. Nós vamos matar um pouquinho da saudade, certo? Então, para essa segunda atividade de português, nós vamos trabalhar em cima do texto da utilidade dos animais, do Carlos Drummond de Andrade. Então, é uma crônica, e esse gênero chamado crônica, geralmente as pessoas que escrevem crônica, elas sempre tentam fazer uma crítica. Nesse caso, o Carlos Drummond de Andrade, ele fez um texto que é engraçadinho, né, bonitinho, de crianças participando de uma sala de aula, mas tem uma forte crítica, né, ao consumo dos animais, assim, no modo geral, em diversos segmentos do mercado. Então, vamos fazer a leitura do texto, da utilidade dos animais. Terceiro dia de aula, a professora é um amor. Na sala, estampas coloridas mostram animais de todos os feitios. É preciso querer bem a eles, diz a professora com um sorriso que envolve toda a fauna, protegendo-a. Eles têm direito à vida, como nós, e além disso são muito úteis. Quem não sabe que o cachorro é o maior amigo da gente? Cachorro faz muita falta, mas não é só ele não. A galinha, o peixe, a vaca, todos ajudam. Aquele cabeludo ali, professora, também ajuda? Aquele é o iaque, um boi da Ásia Central. Aquele serve de montaria e de burro de carga. Do pelo se fazem perucas bacanas e a carne dizem que é gostosa. Aí vamos dar uma pausa aqui. Se vocês têm condições de assistir ao vídeo, eu coloquei o link, acho que logo abaixo do texto. Depois eu publico também no grupo para ficar fácil de vocês acessarem. Nesse link aqui, essa historinha que o Carlos Drummond de Andrade escreveu, ela é contracenada, você consegue ver as pessoas dramatizando a história, é muito mais legal e é divertido de assistir. Então, se vocês tiverem a oportunidade, vai ajudar, tá bom? Vocês podem assistir também o vídeo. Aí, as questões vêm aí. Primeira, qual é a temática presente no texto da utilidade dos animais? Ops, eu já respondi, né? Então, essa ficou muito fácil. Segunda questão, no primeiro parágrafo do texto, podemos perceber duas vozes diferentes. No primeiro parágrafo do texto, podemos perceber duas vozes diferentes. A quem elas podem ser atribuídas na ordem em que aparecem no texto. Então, a gente volta lá em cima, primeiro parágrafo do texto. Qual que é? Tá aqui, né? Esse é o primeiro parágrafo do texto. Então, ele diz que aqui tem duas pessoas falando, tem duas vozes. O que são as vozes num texto narrativo? Uma pessoa está falando de verdade e tem um outro ser aí. Como é que a gente chama esse outro ser? Essa é a pergunta, que vocês vão assinalar as alternativas. Então, quem são esses dois seres que estão conversando aí? Um aluno e a professora. Se a aqui está com uma crase que não deveria estar, vou corrigir aqui no meu, vocês apaguem no de vocês. Há um aluno e a professora. Há o narrador e ao autor. Ah, não, eu tenho crase sim, porque está falando que se refere à professora. Há um aluno e à professora, ao narrador e ao autor, à professora e ao autor, ao narrador e a um aluno, ao narrador e à professora. Então, vocês vão ver, leiam de novo o primeiro parágrafo com atenção e veja quem são as duas vozes lá nesse primeiro parágrafo, tá? Então, tem as opções que tem aí, aluno, professora, narrador, autor, quem é? Quem são os dois que estão conversando lá? Na terceira questão, no início do texto, a professora afirma aos alunos que é preciso querer bem aos animais. Para justificar sua afirmação, ela apresenta dois motivos. Então, quais são os motivos que ela diz para os alunos que a gente precisa respeitar os animais, que a gente precisa querer bem aos animais? Então, lá no início do texto, ela já diz isso, certo? Na letra B, qual desses motivos parece ser mais importante para ela? Justifique sua resposta. Então, só retomando aqui, né?
tá falando lá do início do texto que a professora fala em 2 motivos para a gente querer bem aos animais. Aí, de que forma que ela destaca? Qual motivo ela destaca mais? É isso que vai parecer ser mais importante. Você vai justificar a sua resposta com esse destaque que ela dá, né? O que que ela fala que mostra que isso é tão importante? Por que que é tão importante? Aí a questão 4. Os 2 últimos parágrafos sintetizam as ideias do texto. O que que significa isso? Sintetizam as ideias do texto. Ele resume as ideias do texto. Qual é a opinião da professora a respeito dos animais? Então, os 2 últimos parágrafos que estão aqui, ó. Esse e esse último que está em negrito. Então, não é útil. Ai de nós se não fossem os animais que nos ajudam de todas as maneiras. Por isso que eu digo, devemos amar os animais e não maltratá-los de jeito nenhum. Entendeu, Ricardo? Entendi. A gente deve amar, respeitar, pelar e comer os animais e aproveitar bem o pelo, o couro e os ossos. Então, com essa fala da professora e do Ricardo, aí a gente tem os 2 últimos parágrafos que resumem as ideias do texto, né? Sintetizam as ideias do texto. Qual a opinião da professora a respeito dos animais, por essa síntese, por esse resuminho aí? E o que mostra o comentário de Ricardo? Então, isso aqui vocês têm que pensar. Justamente essa é a ideia principal do texto, é o que o Carlos Drummond de Andrade quer deixar bem destacado para a gente. Então, aí vocês vão mostrar como é que vocês entenderam esse textinho, essa história do Carlos Drummond de Andrade. E a quinta questão: escreva sua opinião sobre o consumo de animais para alimentação, artefatos e experiências laboratoriais. Você considera correto? Dê sua opinião sobre as pessoas que abrem mão desse consumo para a proteção dos animais. Então, o que você pensa dos veganos, por exemplo? O que é o vegano? O vegano é a pessoa que não come carne, nenhum derivado de animal. Não come carne, não bebe leite, não come ovo, não come queijo, nem iogurte, porque tudo isso vem do animal. Ele procura saber quais são os produtos, por exemplo, gelatina. Vocês sabem que gelatina é feita do tutano, do osso, né, do boizinho? Então, os veganos não comem gelatina, porque sabem que a gelatina vem desse osso. E aí, o que você pensa dessas pessoas que abrem mão do consumo, que não querem comer carne para poder proteger os animais? Quando você vai falar da sua opinião, então você coloca, você seria capaz de abrir mão de comer carne? Você come, costuma comer carne? Você concorda com esses que deixam de comer? Entendeu? Então é por essa linha que vocês vão seguir, certo? Chegamos na quinta questão. Aí a gente vai para a parte 2. A parte 2, a gente vai estudar, vai retomar, na verdade, o que a gente já tinha visto em sala de aula, o discurso direto e o discurso indireto. E a pontuação desse discurso. Qual que é a pontuação desse discurso que a gente precisa se preocupar bastante? Olha aqui. Sempre antes da fala do personagem, a gente vai ter a presença dos 2 pontos. Antes da fala do personagem, a gente vai ter o travessão, né? Então, 2 pontos, travessão, eles são importantes a gente utilizar. Lembra que eu sempre reforçava isso com vocês. Está escrevendo um texto narrativo, colocou os 2 pontos, o personagem vai falar, muda de linha, é um novo parágrafo. Olha o espaço do parágrafo iniciando aqui, né? Todo esse espaço aqui foi dado porque é o início de um parágrafo. Todo esse espaço foi dado porque é o início de um parágrafo. Então, são esses cuidados que tem que se tomar quando vai fazer um texto narrativo e vai utilizar a pontuação do discurso direto, tá? No caso aqui, a gente tem um trecho com discurso indireto e um trecho com discurso direto. Esse exercício vocês vão separar. Em que trecho, em que frase que a gente consegue perceber o discurso direto, ou seja, o narrador lá presente, e em que trecho o discurso indireto, ou seja, o narrador conta o que a personagem falou. Nessa retomada aqui que a gente vai lembrar. Vamos lembrar, eu estou falando muito em narrador, personagem. Vamos reforçar. O que é o narrador? Narrador são as pessoas que fazem
Desculpa, narrador é a pessoa que narra, que conta a história, né? E o que são os personagens? Personagens são as pessoas. Personagem, persona, pessoa. São as pessoas que fazem parte da história. Então, por exemplo, a gente começa aqui, ó, com o Arthurzinho. Quem que é Arthurzinho? Arthurzinho é um dos personagens da história, né? A professora, que aparece o tempo todo também. Quem que é a professora? Outra personagem da história. Quem é o narrador? É essa pessoa que está contando a história aqui, ó. Arthurzinho objetou que pretende usar barbeador elétrico. Além do mais, não gostaria de pelar o texugo, uma vez que devemos gostar dele. Mas a professora já explicava a utilidade do canguru. Então, nesse trecho todo, é o narrador contando. E esse outro trecho que começa com travessão já é a professora falando, é a explicação da professora. Olha lá, a voz dela, ó, escuta a voz dela. Bolsas, mala, maletas, tudo isso o couro do canguru dá pra gente. Não falando da carne, canguru é utilíssimo. Então aí vocês perceberam, né? Nesse parágrafo que começa com travessão, aqui é a professora mesmo falando. E nesse parágrafo que não tem travessão nem nada, o que isso significa? Que o narrador está contando pra gente o que estava acontecendo lá na sala, as pessoas conversando lá na sala, né? Qual era o assunto. Então, é toda essa parte que não tem o travessão na frente, é o narrador contando pra gente. Quando tem o travessão, é uma das pessoas da história que está falando, certo? Então, essa que tem o travessão é o discurso direto. Essa que não tem o travessão é o discurso indireto. Porque o que a gente chama de discurso direto? É a fala da personagem na história, quando essa fala é representada ali, como se fosse o personagem na hora, falando pra gente. E o que é o discurso indireto? É quando o narrador nos conta o que foi que a personagem falou, tá? Então, quando o narrador fala assim, naquele momento o Joãozinho respondeu que não queria estar ali. Então, o narrador está contando o que o Joãozinho falou. Agora, se colocasse o travessão e dissesse assim, eu não quero estar aqui, aí seria o discurso direto, certo? Então, nesse trecho aqui, vocês vão pegar esse trecho aqui desses dois parágrafos e ver. Leia aqui direitinho e encontra onde é que está o discurso indireto. Porque aqui, tudo isso aqui, como eu já falei, é o narrador que está falando. Então, aqui dentro, a gente tem um discurso indireto. E aí eu já tenho a resposta do discurso direto também, que é o que sobrou, certo? Continuando, mais para baixo um pouquinho. O que eu pedi? Leia com atenção o texto seguinte e responda as questões propostas. Aqui eu não vou ler para vocês, porque se eu ler, na leitura, eu vou acabar fazendo a pontuação. Então, vocês têm que descobrir onde é que começa, onde é que termina a frase, reescrever esse trecho, lembrando da pontuação. Ponto final, dois pontos, travessão, exclamação, interrogação. Todos aqueles pontos que a gente já tinha trabalhado em sala, eles vão ter que aparecer aqui no textinho. Após o texto pontuado, informe quem são os personagens e qual é o assunto tratado no texto. E acaba a nossa atividade aí. Se vocês tiverem dúvidas, chamem no WhatsApp quem tem o contato. Quem não tem o contato, tenta descobrir qual é.